Olá, espiritualistas conscientes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole Mariani E a Thaís Cruz? e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios da existência humana. O que acontece com a consciência quando a vida parece chegar ao fim? Ao longo da história, milhares de pessoas em diferentes culturas, idades e crenças relataram experiências muito semelhantes após passarem por situações de risco de morte. Relatos que envolvem sensação de paz, percepção de deixar o corpo, encontro com familiares que já são falecidos e revisões da própria vida, e uma profunda transformação na forma de enxergar a existência. Essas vivências ficaram conhecidas como experiências de quase morte ou EQMs e têm despertado o interesse não apenas na espiritualidade, mas também na psicologia, da medicina e da neurociência. E talvez o mais interessante, né, Nick, seja que independente da interpretação que cada pessoa faça, essas experiências elas costumam produzir mudanças muito profundas na caminhada, né, após a vivência. Então muitas pessoas deixam de ter medo de morrer, literalmente, passam a valorizar mais a vida, os relacionamentos e devolvem um novo sentido à própria existência. E hoje, mais do que buscar respostas definitivas, nós vamos abrir aqui uma discussão, no bom sentido, para escuta, acolhimento e uma reflexão a respeito desse tema. Porque existem experiências humanas que, antes de serem explicadas, elas precisam ser acolhidas. E os EQM são, né, algumas delas. E para nos ajudar nessa conversa, hoje a gente recebe uma convidada super especial, uma amigona do coração, psicóloga, estudiosa do comportamento humano e alguém que viveu uma experiência de quase morte, de EQM, que transformou com certeza a caminhada dela nessa vivência terrena. Judite Fiorese, seja muito bem-vinda à Espiritualidade Consciente, é uma alegria te ter aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite, que para mim é com muito orgulho também que eu estou aqui com vocês, tá? Para mim é uma coisa nova, tá? E faço questão de poder ajudar do que eu consigo ajudar, tá bom? A gente que agradece, Judite. Então, para o pessoal te conhecer um pouquinho, antes mesmo de você falar sobre a sua experiência, a gente quer saber qual é a sua relação com a espiritualidade? Como ela chegou na sua vida? Na verdade, até esses tempos eu estava conversando com uma pessoa muito espiritualizada e eu conversei com ela que isso aí é uma coisa que nasceu comigo. Eu sou de uma família de 6 irmãos, pai e mãe, e eu sempre fui diferenciada nessa parte espiritual. Eu buscava com as minhas avós compreensão, eu buscava quando eu aprendi a ler, eu buscava leituras, e as minhas avós me ensinavam aonde buscar leituras para ler. Então eu sempre tive aquela força interna de toda a dificuldade da família, eu tinha uma força muito interna, muito grande. E eu, desde pequenininha, eu sabia que Deus, ou que a força superior, ou meus amparadores, meus guias, eu conversava com eles. Então foi isso que me fez, acho que superar tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu superei, graças a essa força de luz, né? A cada dia eu me descubro um ser mais evoluído. Eu acho que essa é a minha missão. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza disso, né, que a tua luz brilha e brilha longe. Ju, querida, para a gente entrar no tema, quando tu escuta a expressão
experiência de quase morte. O que que ela significa para ti hoje? Como que essa vivência, hã, ter passado por essa vivência também, né, das tuas experiências, que tu vai falar um pouquinho, transformou a forma que tu enxergava ou enxerga a consciência hoje? A única coisa que eu sei que eu como ser humano parecia que eu já saí de casa inconsciente, tá. E quando eu cheguei no hospital, tudo era diferente. Teve momentos que eu me via, que eu me enxergava, eu falava com as pessoas e as pessoas não me escutavam, não me entendiam. Eh, e aí teve situações de morte que eu vi que eu sabia que eu tinha que ir para o outro lado, porque me avisaram: "Tu vai ter que ir lá, porque tu vai trabalhar". Eu fui a trabalho. Na época do covid, eu fui para um lugar que eu fui trabalhar, era o povo de luz, o povo da luz, os guerreiros da luz, e a gente trabalhou, com a em posição de mãos para trabalho, era um dragão que serpenteava como se fosse uma torre grande de igreja, 2 torres, e ele serpenteava de uma torre para outra. E a gente com imposição, várias pessoas com imposição de mão, clamando, 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 né. E aí foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Tava a Mãe Maria com o seu povo, com o terço que ela tinha, além de ser um terço vivo, de seres, como se fosse ela segurando a mão de todo mundo e um terço vivo, e ela me deu um terço de presente. Depois, todo mundo queria ver aquele terço, e eu dizia que aquele terço era meu. Era um terço de crochê, trabalhado à mão, e depois quando eu voltei para casa eu soube entender o que que era que estava acontecendo. Daí uma amiga veio me visitar, ela pediu permissão para o meu filho para vir me visitar, e quando ela chegou, ela me trouxe aquele terço e eu olhei para aquele terço e comecei a chorar, em desespero. E ela disse: "Que aconteceu?" E eu disse: "Esse terço eu recebi da mão da Nossa Senhora". E ela também começou a chorar, porque ela disse que ela clamava cada agulha de crochê que ela passava, as pedrinhas que ela colocava, ela clamava por Jesus: "Não leva a minha amiga, ela precisa ficar com nós". E aí eu lembro de fatos de uma porque eu como não eu parece que eu estava lá, fiquei muito tempo lá do outro lado. Parecia que ficava muito tempo lá do outro lado. E eu estava num lugar que estava muito escuro, escuro, e de repente uma luzinha miúda, miúda, numa distância muito grande, e aquela luzinha veio mais luzinha e clareou todo o ambiente, que eu devia estar voltando na UTI. Então eu trabalhei em laboratório, fui para laboratório, eu lutei contra a morte ela tinha uma característica, forte, e eu dizia que não, e eu lembro de a gente se encostar os braços e sair faísca, sair como se fosse ferro com ferro, assim, sabe. E isso foi, porque eu tive 3 paradas cardíacas, e a médica que me atendeu, ela disse que teve um momento que eu fui, e ela disse: "Perdemos, perdemos", e de repente que eu abri o olho e ela pulsionou de novo o meu coração, fez a massagem e eu voltei. Então eu acho que
Uma hora eu via a Ana chorando, a minha cunhada que é médica, e eu dizia para ela: "Ana, não chora, eu vou voltar". E só que ela não me escutava. Então, Porque estava em projeção, né. estava em Ju, e projeção. daí isso tudo, essa vivência, o que que transformou a forma como tu enxerga hoje a tua caminhada em relação à consciência, assim, isso te trouxe mais consciência? Sim, além da minha reabilitação muito rápida, que os médicos ficavam impressionados de ver a minha rapidez da minha melhora, e eu, muito serena. Ah, hoje, assim, ó, hoje eu sei o propósito que eu vim, o porquê que eu estou aqui, o propósito por que eu estou aqui. Aconteceram coisas que eu vi que já iam acontecer lá, eu já fui, hum, projetada para ver como é que iria ser a meu retorno para cá. Eu sabia que eu ia dar entrevista na RBS, eu sabia, dos detalhes que iam acontecendo. Eu vi o livro que eu estou colocando agora que eu estou terminando o meu livro, que esse ano eu vou lançar meu livro. Eh, eu tive momentos que foram muito difíceis, porque eram situações muito embaraçadas, porque eram movimentos, em água, movimentos em água muito difíceis, né, então, quer dizer, o caminho já estava traçado para mim, e eles estavam me mostrando. E um dos momentos também que foram inéditos foi quando que num momento eu pedi ajuda para o meu anjo. O meu anjo ficava de costas, e ele tinha uma asa grande e uma asa pequena como um defeito na asa. E ele de costas, eu só disse para ele: "Meu anjão", porque ele era grandão assim, sabe. E ele ficava só de costas e eu não entendia por que que ele ficava de costas. E aí quando eu disse: "Me ajuda, por favor", ele só ergueu assim, me ergueu do chão, assim, que eu estava como se eu estivesse deitada no chão. Então foram situações que eu até brinquei com um dos médicos, com o doutor Ribas, que ele é espiritualizado também. Eu disse: "Eu não posso te contar tudo, porque se eu te contar tudo, tu vai me mandar internar, porque tu não vai". Não, ele disse: "Eu quero saber tudo", porque ele já me conhece há muito tempo e a gente faz muita troca, né. Então, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. Ju, só uma dúvida, quanto tempo foi essa experiência? Eu fiquei na UTI, deu 33 dias na UTI e fechou os 40 dias de hospital, então, foi um período longo, né, mas eu acho que eu também fui muito bem assistida pelo plano espiritual. Fui muito Com bem, certeza. bem cuidada, amparada, porque hoje eu entendo assim, ó, gurias, eu entendo que eu tinha que passar por isso. Eu tinha que passar por isso, por alguma razão, que a gente às vezes não desconhece, tá. Por alguma razão eu tinha que passar por isso, ou pela família, ou por mim mesmo, ou para aprender um pouco mais, que a gente nunca sabe o certo, né. Mas hoje eu sinto uma segurança e não tenho medo da morte. Não E tenho esse é um medo da ponto morte. muito importante que entra também um questionamento, Judite, ao longo até da sua vida, com essa baita experiência que você teve aí, né, de quase morte, e também tendo em vista que você tem uma atuação como psicóloga, você percebe que a morte ainda é um tema difícil para as pessoas, é um tabu? Sim. Eu escuto muito, tá, eu escuto muito. Não me fala em morte.
a palavra morte as pessoas já dizem: "Não me fala na morte". Hã, quando eu tive o diagnóstico de covid da primeiro do câncer, eu fui tão forte, foi antes do covid, tá, que os meus familiares choravam e eu acalmava eles. Até a minha cunhada que é médica, eu tive que acalmar ela, o Jader, a Aline, e aí a Ana dizia: "Mas como é que ela dizia: "Como é que tu enfrenta isso?" "Eu não sei". Eu dizia para ela: "Eu não sei da onde vem essa força", mas hoje eu sei o que que é essa força. Eu comento agora coisas que eu não percebia, que eu nasci abençoada, eu Sem dúvida. nasci preparada para ser quem eu sou hoje, por todas as experiências que eu já vivi, por todas as dores que eu já passei, eu tinha que passar isso, porque cada etapa da tua vida é é um degrauzinho a mais, né, como eu digo, né, um degrauzinho a mais para subir para para nosso para o nosso bem, né, para o nosso bem maior. E a consciência, eu tenho muito mais consciência, mais serenidade, mais calma. Hoje eu percebo, eu já tinha antes, mas eu tinha que melhorar mais ainda, né, essa capacidade, de lidar com a dor, Que porque na a verdade dor as dores curam, né, Ju, as as dores dores curam de curam, alguma forma ou outras vão curando a gente, né. vão curando, mas só que a gente não aceita, muitas pessoas não aceitam. Eu hoje escutei uma pessoa falando: "Não me fale de dor". E aí eu disse para ela: "Por que tu olha para a dor como se ela fosse bandida? Uhum. A dor, ela veio para te mostrar alguma coisa. Eu não aceito", ela me disse. Então É, não adianta, sabe aquela história que a gente fala na Bíblia, dar pérola aos porcos? Então, às vezes, a gente não pode dar pérola aos porcos, porque quando a gente pensa que tu está fazendo bem para alguém, às vezes ela não aceita. Tu pode estar fazendo bem, mas ela não aceita. é verdade. Deixa eu te perguntar, no teu ponto de vista, assim, por que será que tem tanto receio das pessoas falarem sobre as suas experiências espirituais, assim? Ou esses tipo, tu contou claro, tu tem uma vivência, né, já espiritual que tá contigo desde sempre, mas assim, por que existe tanto receio das pessoas falarem das experiências espirituais, de É, fenômenos, né? Será que é por causa desse medo aí? tem um receio que é para uns, eles têm medo, se sentem, como se fossem punidos. A sociedade em si, ela julga muito, né, ela julga. E nós passamos por um período muito pesado, desde a época de Jesus, a gente vivenciou antes de Jesus ainda era muito sofrimento, né, e depois que Jesus veio, a gente também ficou sendo punido quem via alguma coisa, quem acreditava alguma coisa. Então hoje as pessoas têm um temor de julgamento, mas também eles têm medo de enfrentar o que é. Muitas pessoas não sabem o que que acontece. Uma das minhas experiências, quando eu trabalhei com a Thaís, que a Thaís me fez que era, Thaís, que tu fez comigo, que eu te contei? Os primeiros atendimentos terapêuticos, a gente trabalhou com alquimia. Isso. Eu fui transportada para um lugar que era um hospital, e lá as macas estavam vazias, mas eles me atenderam, e eles me disseram que a nossa humanidade não está preparada
nem mesmo para fazer uma vacina espiritual, que não tem pessoas estão desencarnando, as pessoas estão desencarnando sem saber o que fazer e o não fazer nada. Eles não sabem ajudar as pessoas, não sabem atender as pessoas, não sabem fazer alguma coisa. Então, nós que estamos aqui, a gente já tem um conhecimento. E foi um dos motivos também que eles me disseram que eles estavam precisando de pessoas para o outro lado para ajudar a atender a grande mortandade, a grande doença que era a Covid. Então vocês viram quanta coisa que nós estamos precisando aprender e a humanidade não quer aprender, né? Exato, Judite. E isso também me faz eu ficar me questionando, né, se todas essas experiências de quase morte, de dor, muitas vezes fala muito mais da vida do que do próprio sofrimento. Até você passando por tudo isso que você passou, hoje tu acredita que nós nos acostumamos a valorizar problemas do nosso cotidiano que talvez não tenham tanta importância? A felicidade, ela é momentânea, né? E as pessoas querem tanto, tanto, tanto ser feliz que quando elas encontram a felicidade, elas afastam a felicidade delas porque elas desconhecem a felicidade. Medo da Elas conhecem felicidade. medo da felicidade. E uma coisa que aconteceu comigo, porque eu sempre fui de terapia, fui fazer terapia quando mais momentos difíceis da minha vida, e eu comentei com o meu terapeuta, que eu gostava de chorar da tristeza. Hoje eu não sei mais chorar. Hoje eu choro de alegria, tá, gurias? Choro de alegria, me dá emoção, mas da tristeza eu não sei mais chorar, porque eu tive que entender que choro para mim não precisa chorar quando tu tá triste, e tu não tu tem que transformar essa tristeza em alegria. Mas eu estava tão acostumada ao sofrimento, que aquela dor, me fazia chorar e quando a dor passou, eu queria ela de volta. É como se fosse a dor, a tristeza, ela é como se fosse uma entidade. Como eu falei também, falei também, sempre digo, a doença é uma entidade que está com a gente. É aquela história do lobo, dos 2 lobos dentro da gente, né, quem que é o mais alimento? O bem ou o mal? Qual que eu alimento mais? A doença ou a saúde? Né, E vale para tudo, né, vale para tudo. vale para tudo. Ju, e independente da interpretação de cada pessoa, assim, nos parece que essas experiências elas convidam a gente a ampliar nossa visão sobre essa consciência, sobre o olhar pra gente, né. Talvez nem tudo aquilo que seja real possa ser medido apenas pelos instrumentos que a gente tem hoje. Tem que isso tu relata, né, isso foi real, tu sentiu. Tu acredita que essas vivências tão profundas, elas podem ampliar a forma como a gente compreende a nossa consciência humana? Assim como tu teve essa consciência, tu acha que isso as pessoas que passam por esses processos têm esse mesmo sentir, expandir a consciência? Eu acho que a pessoa tem que estar aceitando em primeiro lugar para entender o que está acontecendo, tá. Porque eu vejo que se tu não tá aberta para esse momento, ela não vai nem perceber. Porque eu aprendi a ver e aprendi a olhar para mim, como é que é ficar inconsciente. Gurias, eu procurava um lugar para ver meu nome, que eu tinha de nome, eu achava que atrás de mim tinha uma placa com o meu nome, porque eu não lembrava quem eu era. E hoje, quando eu vejo uma pessoa com Alzheimer ou com problemas de memória, eu lembro desse fato, porque
Tu não sabe quem tu é, tu não sabe onde é que tu tá, tu não sabe o que tu faz. E eu imagino que essas pessoas que têm Alzheimer, eles vivem naquele momento, aquela flutuação que eu estava no Covid, sem a consciência. Só que eu sei a consciência viva, né? Mas o espírito estava lá do outro lado muito tranquilo, né? Então eu tive os 2 lados, de observar a minha inconsciência e também quando a consciência retomou. Quando o médico disse para o Jade: "Traz ela para a realidade agora, agora, agora", que eu saí da UTI e entrei para o quarto, o Jader que começou a mostrar fotos: "Mãe, esse Legal. aqui", aí sabe o que que eu cheguei, eu não tenho vergonha de dizer, eu cheguei, ele me disse assim: "Sabe como é que é teu nome?" Eu disse: "Eu sou a senhora Cocô", que eu não tinha nome. E eu sentia cheiro ruim, sabe. Eu estava no hospital, usava fraldas, né. Eu sentia o cheiro ruim. E ele disse: "Não, a senhora não é a senhora Cocó, a senhora é minha mãe, Judite Mafiorese, a senhora fez 2 filhos, a senhora tem netos", e ele foi me mostrando. E quando ele me mostrou do Heitor, eu disse: "Mas quem é o Heitor?". E o Heitor um dia me disse assim: "Ai vovó, fiquei triste que tu não lembrou de mim". Querido. Daí, aí o Jader foi me trazendo e eu tinha visto momentos que o Carlos e a Aline, o Carlos tinha ido embora, olha, é o neto que está na Austrália, e eu tinha visto o Carlos lá na Austrália, hã, dirigindo um barco que tem lá na Austrália, que depois eu fui para lá, tá. E o Carlos era como se fosse o capitão daquele barco que transportava grandes cargas. Quando eu cheguei na Austrália, que eu vi aquela embarcação, que eu fui lá ver o Marco, né, eu chorei. Chorei, chorei, porque era a mesma embarcação que eu tinha visto, então estava escrito que eu ia para lá, né, Tu vê que legal. estava escrito que eu ia para lá e fui andar no barco também, né, então eu tive essa honra, né, estava tudo escrito para mim, né. Não era para ir mesmo, tinha que voltar para contar a história e fazer valer E essas experiências, né, Ju? essa história, porque as pessoas vocês percebem como Jesus bateu na mesma tecla várias vezes, várias vezes, várias vezes, e as pessoas ainda desacreditam? E eu Com penso assim, ó, certeza. que Jesus foi um grande mestre, um grande mestre. Ele veio para nos mostrar a verdade nua e crua. Quando ele fala da consciência do ser humano, de tomar consciência, vocês já pensaram quantas pessoas que não têm consciência? Não. O percentual é grande. E aí, né, Ju, pensando também nesse teu conhecimento, quando tudo isso passou, né, você teve essa experiência, quando tu voltou para tua vida cotidiana, houve algo que passou a fazer mais sentido ou ganhou um novo significado? Como é que foi esse retorno à vida? A vida, sabe, foi um presente, eu comecei a valorizar a cada instante. Eu já tinha um pouquinho que eu achava que era muito, né, mas, assim, ó, cada ar que eu respiro, eu sinto a presença, sabe. Cada respiração, cada situação, eu aprendi a agradecer, eu aprendi a valorizar, olhar para as pessoas, na transparência, sabe, olhar como ela é e ver o lado bom também, que todo mundo tem um lado, claro que tem pessoas que o ladinho dela é muito pequeno, né, o bom, né, mas a gente sabe que eu ainda acredito ainda no ser humano, sabe, mesmo com todas essas dificuldades, eu ainda creio que a humanidade tem salvação, sabe, mesmo E é que a muito gente saiba que tá difícil, né.
Sim, e é muito interessante esse teu relato, porque quando a gente vai pesquisar pessoas que passaram por essas experiências, elas descrevem algo muito parecido, né. As pessoas falam: "Ah, muitas vezes eu quero bens materiais, eu quero ter dinheiro", mas o que aparece principalmente no histórico, né, de pesquisa de pessoas que passaram por esse processo, é os vínculos, a família, o amor, a gratidão, a forma com que a gente trata as pessoas. Então, tudo isso faz a gente refletir sobre aquilo que realmente nós estamos priorizando enquanto estamos vivos. Por que que tem que passar por uma experiência dessa, né, ou por que temos que ficar doente para valorizar quando temos saúdes, para valorizar os bons momentos? Eu penso, Nicole, que é esse momento frágil da gente que faz com que a gente olhe para nossa alma, para o nosso ser, e valorize as pequenas coisas, sabe? Uhum. Valorizar, porque quando eu saí da UTI eu não comia sozinha, eu estava cadeirante, eu não falava, eu tive que trabalhar com fono, com físio, aprender a engolir, porque eu fui entubada há muito tempo, né. Então essas pequenas coisas eu valorizo muito, tanto é que eu dizia para as cuidadoras: "Deixa eu tentar botar minha meia", depois que eu aprendi a falar, a comer. Quando eu consegui erguer a colher para botar uma colher de comida na boca, eu chorei de alegria. Os passinhos que eu dava dentro de casa com o físio, eu abençoava. Então cada momento da minha vida foi, eh, eu penso assim, que foi um quadro, uma história, foi um quadro ampliado na minha vida. E é uma bênção porque hoje, a Thaís me conhece, eu não tenho toda a mobilidade que eu preciso ter. Mas eu estou aceitando aquela que eu tenho. Eu a E não deixa ela te parar, né, Ju? E não deixo ela me parar, eu faço acontecer. É Eu nunca verdade. tive momentos da minha vida com uma agenda tão cheia que nem agora, fazendo coisas que eu amo fazer, como conversar com vocês, falar da espiritualidade, na minhas lives, no meu canal do YouTube. Quando eu atendo, que eu faço um voluntariado, que eu atendo gratuito, que eu ajudo as pessoas quando elas estão, eu sei que não podem, né, eu consigo organizar a pessoa. Então eu digo assim que cada momento e aonde eu passo, o mais lindo, gurias, aonde eu passo, as pessoas percebem que eu tô andando, elas percebem que eu tô ali, elas me chamam, me dizem que eu tô iluminada. Às vezes a gente claro que a gente tem que cuidar da luz, né, que a gente não pode brilhar demais, mas, porque daí te como que diz, né, roubam a tua luz, né. Mas É. mas eu só ando em círculos de pessoas que são como eu não vou mais para os brejos, não vou mais para os becos, como Jesus dizia: "Conforme onde é que tu andas, né, eu não posso ir lá contigo", né. Tem uma parábola que diz isso, né. Ou também: "Me digas com quem tu andas, que te direi quem tu és", né. É verdade. Não, isso é Então muito lindo. então, é por isso que as pessoas igual a mim, também me percebem. E é lógico que às vezes acontece, situações de pessoas diferentes se aproximar para pedir ajuda. Pessoas com dificuldade espiritual, pessoas com que a gente ela tem sede como eu tinha de conhecimento. E é tão Então bacana poder compartilhar, né, Ju. sim, A gente faz muito isso, né, a gente faz muita troca, e bacana a gente poder trazer essas experiências e falar um pouquinho sobre isso, porque eu disse para Nicole, né, que
tu é uma inspiração na minha vida, tu sabe disso, e para Obrigada. tantas outras pessoas, porque isso que tu tem, essa luz que brilha aí, é imensurável, né, ao teu olho, com certeza, mas é tão lindo, porque a gente consegue trazer isso para as pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo. Tirar essa barreira, tirar esses medos, olhar que a gente tem esse poder dentro da gente de ressignificar os momentos difíceis, porque é uma escolha também, né. A gente querer olhar para o lado bom, querer olhar para o nosso lado luz, querer expandir a nossa consciência e como diz, filósofos aí, né, que aquele pacote que a gente tinha, né, a gente renovou todo o nossas células, renovou nossa, que nem as cobras, a gente também troca, né, A a pele. pele. Então, aquele eu do passado já não existe mais, porque já troquei a pele, já esfoliou, já vamos levar isso como um ensinamento para que a gente possa deixar de olhar para aquilo que a gente passou com dor e trazer o que que eu aprendi com isso, que é o que tu traz com muito amor, com muito acolhimento para as pessoas também que estão no teu entorno, né. Então isso é o mais legal da gente compartilhar essa experiência, e aí para a gente ir encerrando, né, o nosso papo hoje, eu queria que tu sentisse no teu coração, assim, que mensagem, né, tu deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo? Independente se elas passaram por esse processo, se não passaram, que tu possa trazer uma mensagem que tu, né, que tu sentia aí no teu coração. Uma mensagem que eu posso deixar: nunca desistam, nunca desistam de vocês. Mesmo que seja difícil, sempre há um cantinho da gente que tem um pedacinho de Deus lá dentro, porque nós somos uma centelha divina. Então lembrar que a força de Deus está aí e que nós temos nossos anjos, nossos amparadores, é só chamar. É isso que eu posso dizer. Que Muito lindo. lindo. Judite, nós agradecemos imensamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, nós vamos estar marcando a Judite no nosso Instagram do Espiritualidade Consciente, mas é importante também você deixar suas redes sociais, Ju. Eu tô com a Judite F no Instagram, e eu tenho também o meu canal Chá com a Psi Judite no YouTube, então que eu falo um pouquinho da psicologia, coisas práticas do dia a dia. A Nicole, vai perceber, Nicole, que eu falo muito coisas práticas para ajudar as pessoas, que elas possam entender. Nada de muito teorias, porque a teoria nem todo mundo conhece, né, É isso aí. mas é uma linguagem prática, tá. Então, eu estou muito contente de ter participado aqui com vocês, né. Eu conheci a Thaís muito tempo e agora eu estou conhecendo a Nicole. Nicole, te achei, assim, maravilhosa e uma jovem. Eu sempre comentava com a Thaís que quando eu vejo uma jovem espiritualizada, eu tenho um orgulho imenso de estar perto dela. Isso é um presente desses, tá, Nicole? Ai, muito Muito obrigada. Agora obrigada. eu vou começar a chorar aqui. Não Essa chora, é a fique feliz. Judite, ela leva a luz aonde quer que ela está, independente do canal, viu, gente. Vocês devem estar, quem não está vendo a gente no YouTube, deve estar sentindo a vibração aí, que essa bichinha, ela vibra com intensidade, né. Com Muito certeza. obrigada. Bom, nós agradecemos imensamente e queremos deixar uma mensagem que talvez o maior ensinamento das experiências de quase morte não seja aquilo que acontece, novamente, quando estamos próximo da morte. Talvez seja aquilo que elas nos ensinam sobre a vida, sobre como viver. Porque quase todas as pessoas que passam por uma experiência como essa voltam dizendo algo muito parecido, que a vida ganha outro valor, que o amor importa mais, que o tempo é precioso e que pequenos momentos deixam de ser pequenos. Então, a pergunta que fica pra hoje é o que não o que acontece depois da morte, mas sim o que nós estamos fazendo
com a vida que temos hoje? Porque no final das contas, né, pessoal, talvez a maior transformação não seja descobrir o que existe além da vida, mas sim aprender a viver a vida com mais consciência, mais presença e muito mais amor. E independente da crença também de cada pessoa, de quem está nos ouvindo, que a gente possa olhar para isso, que existe algo muito bonito também nessas histórias, nesses relatos, nessas vivências, que fazem lembrar o quanto a vida é preciosa, né, Nick e Judite? Que às vezes a gente Verdade. espera um grande acontecimento para mudar a forma como vivemos, quando na verdade talvez basta a gente recordar, né, que não existe um momento especial, mas que o tempo no nosso dia a dia traz essas transformações. Então, Ju, obrigada de novo, Eu que aos nossos queridos agradeço. ouvintes, obrigada. E hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Até Gratidão por mais. vocês. Muito obrigada.